Gente, é inacreditável. Eu coloquei esse post aí anterior ao meu vídeo porque eu quero trazer mais uma vez uma reflexão, né? Sei que não tenho muita credibilidade por ser quem eu sou, porque para alguns religiosos eu sou uma religiosa anarquista, sei lá. Mas eu não posso também me calar, né, gente? Já que eu tenho um veículo tão importante, tão legal de comunicação, que não é púlpito, que não é nenhum lugar onde eu venha ficar isolada para falar, mas que atinge e pode levar a verdade, talvez, não a minha verdade, porque eu não tenho nenhum, mas pelo menos alguma reflexão a algumas pessoas, para que de repente elas acordem, quem sabe elas acordem. Principalmente o povo que se professa povo de Deus, que se professa evangélico, né, gente? Eu não sei se o pastor de vocês já falou, porque pelo menos todo o tempo que eu tenho de evangelho, eu não ouvi na minha igreja isso. Pelo contrário, eu vim saber dessa situação ao longo do tempo, pesquisando. A internet é bom por isso, viu, gente? Pega a sua Bíblia e começa a pesquisar também. É importante. Você que está muito preocupado com a terra, esquecendo de outras coisinhas que você deveria estar preocupado, principalmente com a sua espiritualidade. Ezequiel 47, versículo 8 a 12. Lê lá. Fala sobre o Mar Morto. A profecia, a grande profecia, né? Várias de Ezequiel, que a maioria já se cumpriu. Mas é assim específico que o próprio povo de Israel e o próprio povo do Oriente Médio e daquela região tem aguardado com tanta ansiedade. É que vai haver vida naquele lugar, que cientificamente seria impossível acontecer. Pasmem, se vocês forem procurar no Google, vocês vão ver que já está começando isso a acontecer. E não vai demorar muito, o Mar Morto vai produzir sim, porque é cumprimento da palavra de Deus. Isso a gente tem visto se cumprir, fora as outras coisas. Mas o que eu fico mais pensativa que o que está se cumprindo é como o fanatismo pode cegar a mente das pessoas para o anticristo. Anticristo. Eles estão esperando, provavelmente, não sei, algum homem que vai ser imitador de Jesus. Sim, o povo lá de Israel, o povo de lá está esperando isso, mas para nós aqui, está claro que é a política ou quem usa a política nesse meio, né? E uma coisa que eu fico às vezes intrigada é que o povo que se diz o povo de Deus esqueceu da espiritualidade, esqueceu do principal, que é seguir a Jesus e que é se preocupar com as coisas lá de cima, como diziam, para se preocupar mais com as coisas da terra. Eu nunca vi tanto evangélico perder tanto tempo nas redes sociais falando a favor de Bolsonaro e não se toca nenhum assunto sobre vidas, sobre o que vai ser possível fazer pela vida, o que a sua igreja tem feito por elas. Não é salvar almas e encher a igreja. Não, estou falando fazer para a sociedade. O que a sua igreja ao redor ela tem impactado de diferente, socialmente. Difícil ver isso, né? Agora, você vê pastores mentindo por política, porque estão preocupados com seus cargos públicos, mentindo. E agora se tornou normal. Porque o cristão voltou a ser aquilo que Jesus combatia, religioso. Porque o povo ia lá, levava suas ofertas, sacrificava seu carneiro, pagava-se os seus pecados e continuava fazendo asneira. Depois ia lá, fazia a mesma coisa. Jesus veio tentando mudar essa ideia e colocando sobre nós a responsabilidade e o peso do livre-arbítrio. Que isso é um peso. E o que acontece? O povo continua do mesmo jeito, fazendo ainda pior, negligenciando da mesma forma. Por quê? Voltou a ser religioso. Pinta o caneco, mente, rouba, deve, não paga. Não paga porque não quer, porque, tipo assim, faz festa, faz outras coisas, mas não paga a pessoa que tem que pagar. Então não paga porque não quer. Enfim, casamento virou coisa banal. Porque, na verdade, não é para ninguém viver infeliz ao lado do outro. Mas
hoje em dia está aceitada assim, de forma super natural. Banalização até dentro da igreja. Pastores que largaram suas esposas bem mais velhas, casando com umas esposas bem mais novas e se justificando quanto a isso. E não foi por adultério, que biblicamente seria só o único precedente que haveria. Eu nunca acreditei que só seria isso, porque existe outras coisas, violência doméstica, violência psicológica, muitas outras coisas que podem sim dar liberdade para a mulher, para o homem, viver uma outra vida conjugal. Mas a igreja pregava isso. E agora mudou tudo. Mudou tudo segundo a sua conveniência, segundo a conveniência financeira. Eu, sinceramente, estou pasmada diante de tudo que está acontecendo. O céu, a espiritualidade, o ser deixou de ser a preocupação. O ter virou a maior preocupação das igrejas. Pastores que não se preocupam mais com as ovelhinhas que saíram feridas, magoadas e não querem nem mais saber, porque não tiveram amparo. Eu conversando com a senhora lá no CRAS, ela estava falando para mim 3 meses de aluguel atrasado. E ela veio me dar lição de moral, dizendo para mim que eu tenho que ter uma cobertura espiritual, ou seja, eu tenho que ter, além de eu ter o meu ministério, eu tenho que ter um pastor acima de mim. Eu, infelizmente, não tive coragem de falar isso para ela, mas eu quase falei. Os 3 aluguéis atrasados. Seu pastor não te dá nenhuma cobertura sobre isso, não? Gente, qual a função da igreja? O que Paulo, que todo mundo idolatra, falava a respeito disso? O que você vê é pastores em gabinete com ar-condicionado, carrões do ano de luxo, mega luxo, e as ovelhinhas trabalhando. Não são os pastores que estão dando a vida pelas ovelhas, são as ovelhas que estão dando a vida pelos pastores. Oh, que legal! Por isso que eu não tenho credibilidade, porque eu sou contra isso. Sou contra tudo isso. O Filho de Deus não tinha sequer um travesseiro para reclinar a cabeça. E era o Filho de Deus. E hoje você vê as pessoas preocupadas que se o governo Bolsonaro perder, eles vão perder a mamata. Porque isso, gente, é claro, acordem, povo de Deus, que se diz povo de Deus. O cumprimento da palavra está aí. A nossa felicidade não está aqui na terra. Vamos viver o melhor? Vamos, mas vamos viver o melhor? Se você trabalhar, se você correr atrás, não vai ter milagre. Não vai ser governo A ou B que vai fazer você prosperar se você não correr atrás, não tiver objetivos, não tiver organização. E acreditar também em Deus, com certeza, que Ele dá saúde e sabedoria. Foi isso que Salomão pediu, afinal. Então, eu creio que existe alguma contradição ou não? Ou eu que estou equivocada? Ou o povo realmente está certo? Gente, defendendo mentira, defendendo maçonaria. A igreja está aceitando assim de boa certas coisas que anteriormente não se aceitava. Eu fui massacrada a minha vida inteira, gente. Eu não tomava santa ceia menstruada porque era coisa do pecado. Eu tinha que ficar fora. E tá na Bíblia, hein? Tá na Bíblia. Só que no Velho Testamento. Depois eu descobri, né, gente? Porque essas coisas vão caindo. As escamas vão caindo na nossa vista. E a gente vai acordando. Mas parece que agora o povo de Deus, que se dizia povo de Deus, está preocupado com a vida financeira. Somente. Não é mais com o reino, não é mais com o próximo, não é mais com o amor. Somente. Se enveredou pelo lado da política e acredita em tudo que se é falado. Gente, não estou dizendo que o governo Lula não tenha tido corrupção. Claro que teve. Ele mesmo já admitiu que houve sim alguns deslizes, mas ele também teve algumas acusações que já foram esclarecidas e não tem prova. Agora, nós estamos diante de um governo que todo dia somos massacrados, bombardeados por besteiras que ele fala, por situações que acontecem que envolvem financeiro, e as pessoas parecem que estão cegas. Não entenderam ainda que não vai ser o governo A ou B que vai fazer você mudar milagrosamente, nem a sua espiritualidade. O que vai fazer é você. É você acreditar em Deus e correr atrás. Agora, o governo que entrar, ele pode sim
trazer algumas coisas de benefício social. Uai, seu app de vídeos curtos.